Senhor presidente, senhores deputados, vou ocupar a tribuna para poder fazer um breve relatório sobre os nossos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a regularidade na aplicação dos recursos públicos na saúde do nosso Estado. Senhor presidente, como nós havíamos inicialmente definido na comissão, a investigação sobre a aplicação dos recursos públicos nos últimos 5 anos é o período de abrangência que nós estamos investigando. Trabalhamos com esse período, os últimos 5 anos. E também com foco em 11 municípios do Estado, os principais municípios do Mato Grosso do Sul, as sedes, as micro e macro regiões da saúde no nosso Estado. Como Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que participa da nossa comissão, nós já realizamos as nossas reuniões e audiências em 7 dos 11 municípios que deliberamos inicialmente. Estamos fazendo a investigação em Campo Grande, em andamento. Estivemos já em Dourados, estivemos em Coxim, estivemos em Aquidauana, estivemos em Jardim, estivemos agora na segunda-feira em Paranaíba e na terça-feira estivemos em Três Lagoas. Faltam 4 dos 11 municípios. Está programada segunda-feira a realização da nossa audiência em Naviraí, cidade do deputado Dona Evan de Matos, membro da nossa comissão também, e em Nova Andradina, a deputada Dione Rachoca também, que iremos estar na terça-feira, está programado. E o que nós temos de concreto, que a todo momento há esse questionamento? Primeiro, a segurança de que nós estamos fazendo, todos os membros dessa comissão, tanto os titulares quanto os suplentes. Com certeza, o maior, se não o maior, uma das maiores investigações que nos trazem um relato fiel do que está acontecendo hoje na saúde do Mato Grosso do Sul e o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Nós, ao longo desses 3 meses de investigação, praticamente, que vamos completar amanhã, dia 23, nós estamos recebendo, foram feitas quase 200 solicitações, ofícios encaminhados pedindo informações para o governo do Estado, que é o maior gestor da saúde no Estado, para as prefeituras, não só desses 11 municípios, como de outros municípios também do nosso Estado, aos principais hospitais, às unidades particulares e públicas que prestam serviços ao SUS no nosso Estado. E todos esses documentos, na sua grande maioria, já chegaram e têm sido analisados pela nossa comissão, pela nossa assessoria, que trabalha diuturnamente. Trabalhamos durante todo o período de recesso aqui na casa, que tem trabalhado inclusive nos finais de semana. Não só a assessoria técnica que lá foi contratada para fazer esse serviço, uma assessoria altamente especializada, com gente que conhece e presta serviço, inclusive ao Ministério da Saúde, ao DENASUS, mas também todo o suporte que a casa nos dá, dos servidores dessa casa que se deslocam conosco nas oitivas no interior e que tem dado suporte extremamente importante nas oitivas e nas visitas que nós fazemos aqui em Campo Grande e nas oitivas que nós realizamos aqui na casa também. Todo esse trabalho que vem sendo feito de uma forma enfática, contundente, objetiva, com certeza absoluta já produziu resultados e vem produzindo resultados importantes. Desde o início dessa investigação, com certeza muitas coisas aconteceram. No Estado houve mudança de gestores,
Em hospitais houve mudança de gestores, houve mudanças de procedimentos, houve criação de comissões para se analisar e acompanhar melhor os contratos feitos no hospital regional, no hospital universitário de Campo Grande. Nós temos atuado, inclusive, de uma forma propositiva, cobrando dos gestores municipais, por exemplo, aonde nós temos unidades de pronto atendimento, como é o caso de Campo Grande e de Três Lagoas, que nós tivemos na terça-feira, cobrando do gestor local a celeridade na entrega dessas unidades hospitalares, porque são fundamentais para melhorar a qualidade da saúde oferecida nesses municípios. Cobrando dos gestores a mudança de procedimentos, principalmente com mais critério nos pagamentos. O município não pode ser um mero repassador de recursos, e isso nós podemos adiantar, independente do nosso relatório. Deputado Onevan, Vossa Excelência, que acompanha também a nossa comissão, independente do final do nosso relatório, nós podemos afirmar isso. O município precisa ser um verdadeiro gestor. Nós não podemos receber recursos da União, recursos do Estado, recursos do próprio município, que na imensa maioria do nosso Estado coloca mais dinheiro, na maioria das vezes, do que a União e do que o Estado coloca na gestão da saúde, quando a obrigação do município é de 15%. A maioria dos municípios coloca acima de 15%, aqui acima de 20%, nós temos municípios que colocam 30%. Então a União e o Estado precisam passar mais recursos, com certeza absoluta, isso é uma constatação e vai estar no nosso relatório. Mas não basta colocar dinheiro, é preciso gastar esse dinheiro com critério, é preciso ser gestor. Não pode simplesmente receber o dinheiro e repassar para o hospital A, para o hospital B, para o conveniado A, para o contratualizado B. É necessário se repassar recursos com critérios, com economicidade e, principalmente, fiscalizar a aplicação desses recursos. Além disso, senhora presidente, nós também temos detectado, e é por isso que hoje à tarde nessa casa vamos estar ouvindo aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina, nós vamos estar ouvindo o presidente, chamamos o presidente porque desde o primeiro documento analisado pela comissão, desde o primeiro depoimento colhido, nós temos nos deparado com um reclame que é unânime em todos os lugares, em todos os setores que nós vamos investigar com o nosso trabalho de investigação. É a falta de médicos em todos os lugares que nós fomos, todos os municípios. E essa foi a manifestação de todos os gestores da saúde do Mato Grosso do Sul, porque nós fizemos esses questionamentos e pedimos para os secretários se manifestar com relação a isso. A falta de médicos, inclusive em Campo Grande. A falta dos médicos do interior, principalmente, os especialistas, é verdade, mas nós temos uma boa parte dos municípios do Mato Grosso do Sul que não tem sequer o clínico geral, aquele do ambulatório. Nós temos municípios aí que tem médico durante 2 dias da semana. Essa é uma constatação. Nós queremos ouvir o presidente do Conselho Regional de Medicina, o que ele tem a dizer a respeito disso, porque a nossa CPI, ela também tem que ser propositiva, ela não pode apenas levantar, como está fazendo, as irregularidades, apontar quem cometeu essas irregularidades, mas tem que apontar novos caminhos. Nós estamos discutindo essa questão, nós estamos convivendo com isso todos os dias, e não é possível que nós façamos esse levantamento com tanto trabalho, com tanta dedicação, e a gente, na verdade, no final, não propor mudanças no sistema de gestão para fazer com que efetivamente o atendimento seja melhor. A falta de médicos, médicos que não cumprem plantão, nós ouvimos isso a todo momento. Aliás, ontem apresentei aqui um projeto de lei tentando melhorar essa questão e quero falar também um pouco a respeito disso mais para frente. Mas uma das reclamações, os médicos não cumprem plantão. As unidades básicas de saúde não funcionam porque os médicos contratados não atendem durante as 8 horas que eles deveriam atender em função do contrato que tem com o SUS, o contrato que tem com o município. Por que que isso acontece? Será que nós estamos fingindo que nós estamos pagando o médico porque eles reclamam de um baixo salário? E os médicos estão fingindo que trabalham também, e fica essa relação de hipocrisia? A CPI vai colocar o dedo nisso, tem que colocar o dedo nisso,
Não é possível que nós façamos um trabalho de investigação sério durante tanto tempo e não vamos ter a capacidade de oferecer uma alternativa para a mudança dessa questão, para a mudança dessa relação entre o médico que trabalha e entre o município, entre o SUS que paga. Nós temos que ser propositivos nesse sentido. E a proposição vem exatamente nesse sentido. Primeiro, nós ouvindo os usuários, que estamos fazendo, ouvindo agora o presidente do Conselho Regional de Medicina, é fundamental, nós possamos formar juízo de valor e expressar isso dentro do nosso relatório, para poder oferecer esse relatório como uma base importante de tomada de decisões para os gestores da saúde do nosso estado, para os gestores da saúde dos todos os 79 municípios do Mato Grosso do Sul. É fundamental isso, é fundamental. É importante que a gente possa desmistificar isso. Por que o usuário reclama que durante as 8 horas de plantão do médico, ele vai lá e se tiver 15 pessoas apenas na fila, ele atende as 15 pessoas, 5 minutos no máximo cada um, terminou os atendimentos, ele vai embora. Eu ouvi todos os membros da CPI, deputado Onevão, o deputado Júnior Mock, o deputado Lauro Davi e o deputado Maurício Picarelli, e os suplentes que participaram sempre das nossas sessões, a deputada Dione Rachioca, o deputado Eduardo Rocha, o deputado Marquinhos Trade, a deputada Mara Caseiro, enfim, todos nós ouvimos isso em todos os lugares. Nós temos ouvido essa reclamação. O médico não cumpre o plantão, não fica o tempo inteiro lá. Quando vai lá, atende as pessoas durante 5 minutos e vai embora. Não fica. Se você procurar durante o restante do dia, durante as 8 horas que ele teria que estar lá, ele não está lá. E isso veio para nós, inclusive, com comprovações. Nós temos documentos hoje que nos dão segurança com relação a essa afirmação. Efetivamente, esses plantões não são cumpridos. Então, nós precisamos ouvir o Conselho Regional e manifestar no relatório da nossa investigação o que tem que mudar nesse procedimento para a gente poder efetivamente fazer com que a população seja atendida, fazer com que o médico atenda, fazer com que a unidade básica de saúde da família cumpra o seu papel. Nós detectamos também, deputada Dione, senhora presidente, que nós temos um problema cultural. E nós precisamos também apontar essa questão e tentar mudar isso junto à população. Municípios, por exemplo, lá em Três Lagoas, ontem, terça-feira, ouvindo isso, estou falando Três Lagoas, mas isso acontece em todos os municípios. Tem 15 unidades básicas de saúde da família. Tem 15 unidades básicas de saúde da família, que foi criado com o intuito do quê? Distribuído nas regiões, nos bairros da cidade, fazer com que as pessoas, a partir do momento que tem um problema de saúde, procurem inicialmente a unidade básica de saúde, para não ter que correr lá no grande hospital, para poder evitar que aquilo fique inchado e caia a qualidade do atendimento. Mas nós temos no Brasil uma cultura hospitalocêntrica. Todo mundo sente uma dor de cabeça, corre atrás do médico lá no hospital, no melhor e no maior hospital da cidade, porque lá que eu vou resolver meu problema. O governo federal e o governo estadual, acho que mais até o governo federal, tem que trabalhar melhor essa questão, tem que discutir isso com a comunidade, com os conselhos municipais de saúde, com o conselho estadual, tem que ter uma estratégia. Quando os médicos falam, nós não vamos porque não tem condições, não é verdade. Nós temos aí uma série de unidades básicas de saúde da família que estão praticamente zero, nova, a grande maioria construída nos últimos 2 anos no nosso estado. Mas tem que ter a cultura do cidadão que tem um problema, uma dor de cabeça, ele vai na unidade, ele não vai lá no principal hospital, porque senão todos os bairros vão para lá como se não existisse a unidade básica de saúde da família no seu bairro. E ele acaba não funcionando. Nós construímos aquilo lá para quê? Não funcionou. Permite uma parte, deputado? Já vou permitir, com certeza, deputado Onevan. Vai inchar o grande hospital, cair a qualidade, diminuir a quantidade de leitos e, com certeza absoluta, aqueles que teriam prioridade no atendimento acabam muitas vezes perdendo a sua vaga para alguém que estava ali por causa de uma dor de barriga. Quer dizer, esse sistema precisa ser repensado. E nós, deputado Onevan, Vossa Excelência sabe disso,
que tem acompanhado e participado ativamente da nossa investigação, nós detectamos isso. Por isso é importante ouvir o CRM também hoje, para que aí sim, nós, ouvindo os usuários, todos os municípios que nós estamos indo, nós estamos ouvindo os usuários. Aqui em Campo Grande e no interior, ouvimos os conselhos municipais de saúde, já ouvimos aqui em Campo Grande o Conselho Estadual de Saúde, o ex-presidente, vamos ouvir o atual, provavelmente na próxima quinta-feira. Pois não, deputado Olivan? Deputado Amarildo, é lamentável a situação das pessoas que procuram o serviço de saúde no nosso estado, principalmente nos municípios do interior. Existem as unidades básicas de saúde. Lá não tem médico, não para lá, não tem, às vezes não tem medicamento, não tem às vezes nem papel higiênico. Verdade. No posto. Esta é a situação. E chega lá, o paciente não encontra ninguém, não encontra nada. E se encontra, é mal atendido. E o que fazem? O paciente, aí é a hora que ele procura o hospital. Aí chega no hospital, não, tem que voltar lá no bairro, porque é lá que você tem que ser atendido. E a pessoa fica igual um ping-pong, jogada para cá e para lá. É esse o quadro que vive hoje as pessoas no nosso estado. Agora, o grande responsável, os grandes responsáveis, não são os secretários de saúde, não são os conselhos municipais de saúde, são os gestores, os prefeitos, que não cuidam, que deixam a coisa rolar do jeito que bem quiser rolar. Essa é a grande verdade, deputado. O prefeito tem que estar atento ao funcionamento da sua unidade de saúde, da sua secretaria de saúde. Se ele estiver atento e souber administrar, tenho certeza que a coisa seria diferente, a situação hoje seria diferente. Mas, infelizmente, ninguém quer saber de nada. Manda o pessoal para lá, trabalha se quer, atende se quer. É desse jeito hoje a questão da saúde do nosso estado. E eu posso dizer isso, deputado, eu já fui prefeito. E elegi a saúde como prioridade, naquela época, há mais de 20 anos. E a saúde funcionou. O povo foi bem atendido. Houve investimento da saúde. Não tinha nem investimento do estado naquela época. Não tinha investimento federal, era mínimo. Eu, através do município, montei uma rede de saúde que realmente resolvia 80% a 90% das questões no município de Naviraí. E Vossa Excelência vai estar lá segunda-feira. Vai ver lá o desmando, o descaso. A cidade com 50 mil habitantes, naquela época tinha 3 hospitais particulares, tinha 2 clínicas particulares, e eu construí, equipei e montei o hospital municipal, que hoje, deputado, só tem um único hospital na cidade, uma cidade com 50 mil habitantes. Só o hospital que eu construí, o restante não existe mais, não existe. E do jeito que eu construí, que eu deixei, não ficou, porque naquela época funcionava, hoje não funciona. Piorou. Então, é questão de gestão, deputado Tetila, é questão de gestão. Você já foi prefeito, sabe disso. Se o prefeito não tiver a preocupação e não eleger como prioridade a saúde, este país vai continuar, a saúde nesse país vai continuar, neste estado e nos municípios. Essa é a grande realidade que estamos vivendo. Muito obrigado, deputado Onevan, concordo e incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência a minha manifestação, ao meu discurso nessa tribuna. Com certeza, o prefeito é o maior gestor. Ele é o maior gestor, ele é o maior responsável, ele tem satisfações a dar. É muito fácil esse negócio de falar, mas o secretário A, o secretário B, o secretário tem autonomia. Tem autonomia dada pelo prefeito. O prefeito é corresponsável, o prefeito sim. Deputado. Pois não, deputado. Eu acho que a comissão, ao final, deve convocar todos os prefeitos onde houver necessidade, para que eles esclareçam a situação do seu município. Como que está sendo a sua gestão? Porque o prefeito tem compromisso com a nossa população. É obrigado a atender bem. Saúde é um direito do cidadão.
Então, vou requerer no final que todos os prefeitos sejam ouvidos no final dos trabalhos desta comissão. Muito bem, deputado Onevan, o requerimento dentro da nossa comissão, nós vamos apreciar, eu particularmente já manifesto aqui favorável. Eu não vejo nenhum problema e acho que nós temos que chamar assim, logicamente, principalmente onde tem os fatos concretos e objetivos que ensejam essa convocação. Nós devemos chamá-los, ouvi-los aqui, não só os atuais, como os anteriores também, aqueles que possam ter cometido qualquer tipo de irregularidade compactuado por ação ou por omissão com desvio ou desmandos na gestão da saúde. Só questão a título de esclarecimento, já requeri para que na segunda-feira, lá em Naviraí, seja ouvido, requeria a Vossa Excelência, que seja convocado o ex-prefeito e o prefeito atual para ser ouvido na comissão, lá na audiência da CPI. Tá certo, deputado Onevan de Matos. Com certeza a comissão vai se reunir, já vamos deliberar sobre isso. E eu quero poder também, além dessa questão do atendimento, o deputado Onevan falou, claro, foi prefeito e foi gestor com relação a essa questão, sabe qual que é o reclame da população. A questão da falta de recursos, também cantada em versos e prosas. E é verdade, nós podemos afirmar isso. É verdade, eu tenho sempre conversado, principalmente com o deputado Mock, que é o relator, que tem a responsabilidade de fazer e está confeccionando, está trabalhando em cima disso, esse relatório final da nossa investigação. Temos que ser objetivos. Aliás, manifestamos isso inclusive ao próprio ministro da Saúde, que tivemos com ele há cerca de 15, 20 dias atrás, fazendo uma reunião em Brasília, e nos manifestamos nesse sentido. Nós apoiamos os 10% dos recursos da União na saúde. Eu sempre apoiei. Já falo aqui, estou falando aqui não como presidente da CPI, mas como parlamentar, como cidadão. Eu sempre apoiei. Acho que a União tem que colocar, sim, mais recursos na saúde. Então, o Saúde mais 10 é uma luta da sociedade brasileira, porque nós temos que fazer com que a União coloque mais recursos na saúde, sim. Nós precisamos fazer também com que o Estado cumpra os 12%, que constitucionalmente é obrigação do Estado de aplicar os 12% na saúde. Na verdade, essa afirmação ela vai vir ao final do nosso relatório, mas nós já temos, pelos documentos e pelas investigações que fazemos, nós sabemos que as dificuldades que o Estado de Mato Grosso do Sul tem nesse sentido. Muito dificilmente, isso vai vir ao final do relatório expresso, mas muito dificilmente vai se comprovar a aplicação dos 12% na saúde do governo do Estado hoje, aqui no nosso Estado. Não é só atual, não. Não é só atual. É verdade, tem que ser dito, na verdade, acho que quase todos ou todos os governos anteriores do nosso Estado não cumpriram os 12% da saúde também. Então, se o Estado tem dificuldade, o nosso instrumento, que é o relatório da CPI, tem que expressar isso, não tem problema nenhum. O Estado tem dificuldades, está expresso. Foi o governo anterior, o anterior ao anterior, o atual, todos. Porque, ou todo mundo está compactuando contra a saúde? Tem dificuldades. Se tem dificuldades, tem que ser expresso e o relatório da CPI ele tem que ser propositivo nesse sentido. E a outra questão, presidente, que é a questão da gestão, que o deputado Onevan também abordou aqui, que é verdade, não tem como fugir disso. Aliás, a CPI tem que ter a responsabilidade de apontar, de tocar o dedo na ferida com relação a essa questão. E a nossa investigação, ela está indo de uma forma muito clara e objetiva nesse sentido. Haja visto os depoentes que já vieram aqui, que foram convocados. Haja visto os documentos que nós solicitamos, já temos em posse. Haja vista a manifestação, principalmente dos usuários da saúde, nesse sentido que nós temos condições objetivas, com documentos e com comprovação, para formar um juízo de valor e expressar isso no relatório, no sentido de fazer, deputado Tetila, com que esse relatório também aponte essas irregularidades na gestão da saúde. Aponte as irregularidades e aponte quem cometeu essas irregularidades, porque senão também não tem muita serventia o nosso trabalho. Nós temos que ter a coragem de fazer esse serviço, nós temos que ter a coragem de tocar o dedo na ferida, nós temos que ter a coragem de apontar as irregularidades, dizer quem cometeu a por ação ou por omissão e oferecer esse relatório como uma peça importantíssima para poder mudar o sistema de gestão da saúde no nosso Estado daqui para frente, mas também oferecer ao Ministério Público e à Justiça para que tome as providências necessárias no sentido de inibir
de que daqui para frente se cometam irregularidades com relação à gestão da saúde, ao uso de recursos públicos, principalmente na saúde, para poder melhorar a qualidade do atendimento que é oferecido à nossa população. Pois não, deputado Laerte Tetilo. Parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento, deputado, e também pelo trabalho que vem sendo feito pela CPI. Também estou na mesma linha do deputado Anevandro de Matos, quero parabenizá-lo e também concordo plenamente que dentre todos os problemas que existem, um dos focos principais é realmente o problema da gestão. Eu fui gestor durante 8 anos, a CPI está em Dourados, ela pega uma parte também do meu período, eu me sinto até na obrigação de estar prestando contas, se possível até para a CPI, gostaria até de ser chamado para isso, né, para dizer o seguinte, que no nosso período, veja bem, colocamos todos os salários dos profissionais da saúde em dia. Nós abrimos 6 novos postos de saúde para ampliar a rede. Nós, de 4.000 procedimentos por dia, nós elevamos para quase 13.000 procedimentos por dia, com o conjunto das providências que foram tomadas. Ou seja, triplicamos o atendimento em exames, consultas e cirurgias. Nós implantamos o CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que não tinha. Abrimos 3 hospitais municipais, aí demos conta do recado. E recurso tinha para isso sim, e foi suficiente para abrir 3 hospitais municipais. E dentre eles um hospital universitário, que durante os 8 anos da minha administração era municipal. E demos conta do recado. Aquisição de 16 ambulâncias e mais 4 do SAMU, 20 ambulâncias. Tinha uma apenas em cima do cavalete. A cesta básica de medicamentos, de 60 medicamentos, foi para 127. Tá? A oferta de consultas, ela atingiu acima daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. A assistência pré-natal aumentou em 100%, ou seja, 100% das gestantes eram atendidas pelo pré-natal. Os gabinetes dentários de 8 foram para 36. Alcançamos excelência pela Organização Mundial de Saúde. Implantamos o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, o CEREST, que também não tinha. Implantamos a endodontia, 130% de aumento no atendimento da endodontia. Ganhamos prêmios da Unicef, ganhamos prêmios da odontologia. Nós implantamos o banco de leite, que também não tinha, de leite materno, residência terapêutica e também o centro de fisioterapia, que também não existiam. Implantamos, deputado, aliás, reduzimos em 87% a mortalidade infantil. O atendimento dentário especializado aumentou 200%. Os agentes comunitários de saúde, de 94, foram para 240. Os médicos de família, de 15, foram para 38. E no conjunto dos médicos, de 120 médicos, quando eu assumi, eu deixei com 191 médicos. Fizemos a construção e botamos para funcionar o Centro de Zoonoses de Dourados, que também não existia. Implantamos o PROAS, que é um programa de assistência médico-hospitalar para os 6.000 funcionários da Prefeitura Municipal e funcionou durante 8 anos. Deputado Tetila, só por gentileza, eu quero ouvi-lo atentamente no restante do aparte que concedi a Vossa Excelência. Só uma questão de ordem, que eu já estou nos 3 minutos finais. Sim. Vossa Excelência é o próximo inscrito. Pois não. Eu gostaria de consultar se o senhor pode me ceder pelo menos uma parte do tempo para me terminar meu pronunciamento, e eu quero ouvir atentamente, logicamente, o restante do seu aparte. O meu tempo está transferido. Muito obrigado. Posso continuar? Muito obrigado, com certeza. Quero ouvir. Então, essa presidência deputado, lhe concede mais 30 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. nós estamos aqui. Construímos o Centro de Zoonoses, uma obra importantíssima, que também não existia em Dourados. Implantamos o PROAS, implantamos a CASAI, que é a Casa da Saúde Indígena, que também não existia. Implantamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, quer dizer, foi implantada durante a nossa administração, claro que em parcerias, mas conseguimos implantar.
Né? Também, colega, o Hospital da Mulher, quando deixamos com 12 mil partos realizados, ganhando prêmio nacional por causa da excelência dos trabalhos lá oferecidos. Informatizamos todas as unidades de saúde, porque nenhuma era informatizada. Implantamos o pronto atendimento no PAN, durante 24 horas, que também não existia. Nós colocamos médicos em todos os 8 distritos de Dourados, porque Dourados, na verdade, né, são 8 distritos que são verdadeiras cidades. Né? Colocamos médicos em todos eles. E uma série de tantas outras providências. O relatório nosso está quase completo. Né? E numa ocasião oportuna, se a CPI necessitar dos nossos préstimos, nós estaremos lá para colocar todas essas questões. Claro que não é coisa fácil. Né? Isso, para implantar tudo isso aqui, nós tivemos que afundar o caminho da promotoria, do Ministério Público Estadual. Tudo que nós fizemos, não demos um passo que não fosse consultando, né? Pedindo parecer do Ministério Público Estadual. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Laerte Tetila. Obrigado pela cedência do tempo. Vossa Excelência pode ficar à vontade de remeter esses documentos para a nossa comissão e também nós vamos deliberar sobre a convocação dos prefeitos, esses prefeitos aqui, a sugestão que inclusive encaminhou formalmente à comissão o deputado Onevande Matos, que é membro titular da nossa comissão. Deputado Tetila, essa questão da gestão, ela, sem dúvida, em alguns lugares, com todos os problemas, mas em alguns lugares a gente percebe que a saúde funciona melhor do que outros. Os recursos que a União passa é na proporção para todos os municípios. Os recursos que o Estado repassa, nós ouvimos, por exemplo, lá em Paranaíba, o deputado Júnior Mock, nosso relator, está aqui presente, ouviu com a gente, teve um dos gestores lá que falou, mas os recursos que o Estado passa são recursos que são distribuídos com critérios, às vezes... Na verdade, ele estava chorando, né? Ele estava dizendo que tem município que recebe mais do que o dele, aquela questão toda, dizendo que o Estado, os critérios não eram justos de distribuição. Mas a verdade, e o próprio deputado Júnior Mock fez um questionamento lá em Paranaíba, perguntando a ele, vem cá, você reclama que o governo atual repassa e o governo anterior repassava quanto? Ele falou, nada, não passava nada. Mas tudo bem, está certo, está errado o governo anterior, que tinha que repassar. Não é esse o problema que nós estamos tocando. A questão principal é a seguinte, falta recurso. Mas por que alguns municípios funciona melhor a saúde do que outros, mesmo com esse problema? A União passa proporcionalmente, o Estado, se o critério é correto ou não, tem aí a discussão dos gestores, mas repassa recursos também. E os municípios, alguns, elegem a saúde como prioridade, deputado Tetila. Colocam mais recursos. Nós estamos analisando que tem alguns municípios que chegam a aplicar 30%, mais de 30% às vezes, dos seus recursos na área da saúde. Quer dizer, lógico que o prefeito é obrigado muitas vezes, porque a corda arrebenta lá no município. Deputado Márcio Monteiro, Vossa Excelência, que também foi prefeito de Jardim, conhece bem essa realidade. Mas muitas vezes o gestor, ele elege a saúde como prioridade do seu governo. E é por isso que acaba refletindo no atendimento e fazendo com que, em alguns municípios, a saúde funcione melhor do que em outros. Porque quando se elege a saúde como prioridade, o gestor, o prefeito, ele não só coloca mais recursos, como ele se preocupa efetivamente com a gestão, não deixando com que o município seja apenas um mero repassador de recursos do SUS para as unidades que são contratualizadas, fazendo com que efetivamente os recursos, que são poucos, sejam bem utilizados, sejam feitos contratos de prestação de serviço ou de compras, levando, acima de tudo, um princípio básico que é o da economicidade, comprar melhor, comprar mais, com menos recursos, né? Fazendo a fiscalização efetiva sobre a aplicação desses recursos, fazendo a fiscalização, por exemplo,
Vamos colocar o caso de Campo Grande. Campo Grande, a Secretaria de Saúde tem contratualizações com a Santa Casa, com o Hospital do Câncer, com o Hospital Regional, com o Hospital Universitário. Mas o gestor, fiscalizando objetivamente o cumprimento do plano operativo, fiscalizando objetivamente as obrigações que tem o contratualizado de prestar o serviço de boa qualidade, no menor preço. E principalmente, deputado Tetila, a gente percebe que isso dá para afirmar categoricamente, nós temos cada vez mais no nosso estado, avançando um sistema de terceirização dos serviços na área da saúde, o que é muito ruim. Nada contra o privado, nada contra o terceirizado, mas o público tem que funcionar. A saúde pública de qualidade tem que chegar até o cidadão, principalmente o mais humilde, que precisa de saúde de qualidade. Não dá para o gestor, ao invés de priorizar a montagem de um sistema dentro de um hospital público, a montagem de um sistema eficaz de prestação de serviços, não dá para ele não priorizar isso e priorizar a compra desse mesmo serviço num preço maior, lá fora com os recursos públicos, que já são poucos. Nós temos vários exemplos disso. Cidadão deixa de montar uma equipe, já vou conceder a parte, deputado Lídio, de montar uma equipe, deputado Márcio, ou de montar um sistema de fornecimento de materiais, de compra de materiais ou de prestação de serviços dentro do hospital público, ele deixa de priorizar isso, aí ele vai lá fora e compra o mesmo serviço por um preço 2, 3 vezes mais alto. Quer dizer, desse jeito, meu amigo, você pode mandar o dinheiro que for, que o dinheiro realmente nunca vai dar. Nós vamos ter problema. Então, a questão da gestão também, a exemplo da falta de recursos, a exemplo dos problemas no atendimento, a questão da gestão também, com certeza absoluta, é um dos principais problemas que nós identificamos nessa investigação que estamos fazendo. Pois não, deputado Lídio Lopes. Deputado Amarildo Cruz, eu, em primeiro lugar, quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer a esta casa, né, um relatório parcial, na verdade, da atuação da CPI da Saúde, e acho de suma importância a atuação que Vossa Excelência tem feito no Estado, no interior do Estado, e realmente é uma preocupação muito grande. A saúde é uma questão que é prioridade, e bem colocado Vossa Excelência, hoje os prefeitos estão colocando, aí tem prefeito em município que chega a gastar 30% colocando a saúde, e não aparece nada, parece que não é nada feito. Por quê? Porque a saúde é cara, é tudo uma problemática. Mas o que eu me uso essa parte para direcionar a Vossa Excelência é que eu recebi pessoalmente uma ligação, uma denúncia. Tem uma cidadã que veio do interior do estado para cá, sua família mora aqui, e ela com um problema de saúde, ela foi atendida num posto de saúde aqui em Campo Grande e foi encaminhado para a Santa Casa. Ela veio do interior e foi atendido. Seu problema está solucionado. Mas ela me ligou para denunciar que a vinda dela do interior do estado para cá, para Campo Grande, foi numa ambulância pública do município. E que chegando aqui ela teve que pagar R$600 por esse transporte dessa ambulância. Eu vou ouvir essa cidadã, eu vou trazê-la, eu vou colocar no papel, e vou apresentar essa denúncia à CPI. Sem dúvida. Para que seja levantado. Porque se realmente está acontecendo isso, é uma vergonha. É uma vergonha você usar uma ambulância pública do município do interior e trazer um paciente para cá, para Campo Grande, e cobrar R$600 do paciente. Porque aí, realmente, o cidadão colocado por Vossa Excelência, que é o carente, que tem que ser assistido, não está sendo assistido, está sendo extorquido, na verdade, por um problema desse. Ou seja, alguém está pilotando o problema da saúde do município. Alguém está levando vantagem nisso. E é essa vergonha que acaba nos entristecendo, e que eu tenho certeza que vai ser levantado por essa CPI, por essa comissão, que tem feito um grande trabalho no estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Lídio. Eu quero, inclusive, solicitar a Vossa Excelência que, por favor, entregue
formalize essa denúncia, entregue para nós, que tem que ser investigado. Nós recebemos lá em Três Lagoas, por exemplo, o deputado Júnior Mock se lembra disso, a denúncia deputado Eduardo, que estava lá presente conosco, lembra disso? Uma denúncia de que era cobrado R$50 para se marcar em Paranaíba, né, deputado? Paranaíba. Em Paranaíba, deputado Júnior Mock estava lá, não foi em Três Lagoas, foi em Paranaíba. Era cobrado R$50 pela Santa Casa em Campo Grande, por alguém, para se marcar a consulta no interior com os pacientes do interior. Tudo isso está registrado, está gravado, enfim, o pessoal da taquigrafia foi lá, foi transcrito, tudo isso. Esse tipo de denúncia. Quer dizer, as pessoas, deputado Lídio, por que elas procuram nós? Por que procuram a CPI? Por que usam o e-mail, o cpi.saúde@l.ms.leg.br para fazer as denúncias, ou vão às nossas audiências e se manifestam? Porque elas têm a esperança, minimamente, que nós façamos alguma coisa para poder mudar esse quadro de coisas. É inadmissível. É inadmissível que o transporte público feito pela saúde municipal traga um paciente a Campo Grande e cobre dele. É inadmissível, não é esse o SUS, não é esse o sistema que nós queremos, não é esse o modelo de gestão de saúde que nós estamos querendo e que nós temos que lutar para aperfeiçoar no nosso Estado. Pois não, deputado, nosso relator, deputado Júnior Mock. Deputado Amarildo Cruz, eu quero apenas contribuir com o seu pronunciamento, e nós já conversamos a respeito. Entendo que a CPI ela tem uma finalidade nobre nesse momento. Primeiro, de conhecer o sistema de saúde pública no Mato Grosso do Sul. Por mais que, ao você ouvir os depoimentos, alguns possam até não acrescentar daquilo que a gente já sabe, daquilo que é de conhecimento de todos, mas você tem a possibilidade, a gente sente em cada um dos lugares que vamos, uma vez que normalmente o plenário está cheio de servidores da saúde, de pessoas da comunidade, de dirigentes de instituições que querem efetivamente conhecer, saber o que é que a CPI está fazendo nas localidades. E permite a nós, nesse contato, nas visitas que a gente faz às unidades hospitalares, de conhecer de perto. Né? E quando você conhece, você verifica em loco, é diferente a visão que você tem. Nós ficamos surpreendidos, por exemplo, com o cuidado e com o zelo do Hospital de Paranaíba. Verdade. Surpreendente. O zelo brilha, o chão e tudo. Você vê o comprometimento do servidor com aquela unidade hospitalar. Antiga, de 30 anos. Antiga, mas muito bem conservada pelos seus servidores, pelos funcionários. Então, há lugares que você ia, ao verificar, você via pouca gente no plantão, quase nenhum problema. Né? Eles criaram situações lá internas no hospital para permitir os próprios servidores, as enfermeiras, a equipe, né, para atender as demandas, eles foram adequando. Verdade. E às vezes não é necessariamente o recurso que precisava, mas a otimização dos recursos que tinha. Então é importante a gente frisar, e quando você olha, você fala, olha, quando se quer resolver efetivamente, se existe o compromisso, se existe a boa vontade, você vê, o cidadão presidente da Santa Casa ouviu todo, foi o último a depor, um cidadão lá de quase 80 anos, com satisfação foi lá depor na CPI e está lá, ex-funcionário do Banco do Brasil aposentado, e fala que a vida dele hoje é o hospital e ele se dedica àquela atividade, à instituição, um hospital grande. Então é importante, eu falo, esse conhecimento. O próprio SAMU, né, o deputado? Próprio SAMU. Nós tivemos lá, deputado Júnior Mock. Nós tivemos, você vai ali no SAMU. Eu falei assim, é surpreendente. Verdade. Né? Positivamente nós nos surpreendemos com a eficiência, com a forma, né, do atendimento que o SAMU, com a presteza no atendimento, o tempo médio, as viaturas, o controle que tem em relação àquilo que acontece. Então você também vê muita coisa boa, muita gente comprometida dentro da saúde pública do Estado. E às vezes, né, não às vezes, na verdade, o que atrapalha às vezes é a falta de comprometimento de alguns, e eu repito aqui, são minorias, graças a Deus, mas isso compromete,
né, e eiva de vício um sistema, transporta para o cidadão a visão de que nada funciona, de que tudo é ruim, né, de que o SUS realmente, o atendimento não é satisfatório. E não é assim. Quando visitamos Campo Grande, nós tivemos a constatação, há diferenças gritantes entre uma unidade básica e a outra. Até no atendimento dos funcionários que lá estão. Coronel Antonino e Moreninhas, por exemplo. Você pega o Coronel Antonino e pega as Moreninhas, você vê. Vai nos dois e você vê a diferença que nós estamos constatando. Então, são questões que é importante. Só você conhecendo, indo lá, constatando em loco, é possível você traduzir, né, para um relatório o diagnóstico verdadeiro da saúde de Mato Grosso do Sul, e que não é só investimento em equipamento, na melhoria do custeio, mas também na formação, na humanização, na capacitação do servidor como um todo, para entender que ele está ali a serviço do nosso cidadão, a serviço daquele que realmente contribui para que ele possa receber o salário no final do mês. Muito obrigado, deputado Júnior Mock, nosso nobre relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, tem trabalhado com muito afinco. Tenho certeza absoluta, a garantia de que nós vamos ter um grande relatório, pelo conhecimento, pela dedicação e a abordagem. O deputado Júnior Mock está correto, está correto. O nosso relatório, o nosso trabalho, nós temos que ser justo, nós temos que trazer na apuração daquilo que nós estamos fazendo, os problemas da saúde, porque nós queremos resolução, mas nós temos que exaltar as coisas bem feitas também. Nós temos que exaltar, nós temos que dizer dos bons exemplos, da boa gestão, porque ela também existe. Ela também existe. O funcionamento de algumas unidades, enfim. Para que nós façamos um relatório justo, nós temos que apontar o que há de bom e o que há de ruim também na saúde. Com certeza absoluta. Deputado, pois não, deputado Felipe Ô. Obrigado, nobre colega, deputado Amarildo Cruz. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência e a comissão, a CPI da Saúde aqui, a Comissão Processante de Investigação da Saúde, que vem fazendo um grande trabalho. Parabenizar toda a comissão em nome de Vossa Excelência, que foi no interior do estado, inclusive em Aquidauana, em Jardim, levantando importantes dados que vão servir para corrigir erros, delinear os rumos melhores para a saúde em Mato Grosso do Sul, e a população toda vai ser beneficiada com esse importante trabalho de Vossa Excelência e de toda a comissão. Então, aqui como deputado, como colega de parlamento, nós parabenizamos Vossa Excelência. Também, deputado, aproveitando esse à parte de Vossa Excelência, parabenizando ontem pelo evento, onde estive presente quando Vossa Excelência representou a Assembleia Legislativa, a nossa Casa de Leis, né, no encontro com a ministra da Igualdade Racial, e dizer a Vossa Excelência que também agradeceu o deputado Tetila, que justificando aqui a minha ida, que seria hoje para Brasília, foi adiada para amanhã, né, uma reunião que nós teríamos em Brasília foi adiada para amanhã. Então nós estamos aqui hoje e agradecendo aí o deputado Tetila. E mais uma vez, parabéns, deputado Amarildo, parabéns pelo seu trabalho aí, parabéns pela importante missão que Vossa Excelência está conduzindo muito bem. Vossa Excelência e todos os membros da nossa comissão. Obrigado. Muito obrigado, deputado Felipe. Primeiro, eu quero agradecer Vossa Excelência ontem pela gentileza, inclusive, de poder permitir que eu representasse a casa, uma vez que éramos nós dois parlamentares lá na abertura da terceira conferência estadual da promoção da igualdade racial. Eu quero fazer esse agradecimento a Vossa Excelência. Segundo, deputado Felipe Ô, eu tenho reafirmado isso em todos os lugares que vou, com quem falo, principalmente com a imprensa. Não canso de exaltar, deputada Dione, a decisão dessa casa de permitir essa investigação. Essa CPI é uma decisão dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo, a participação e o apoio ativo dos 24 deputados. Em especial os membros que são os titulares e os membros que são suplentes da nossa comissão.
pela forma como tem se dedicado, tem acompanhado, tem estudado essas questões, tem acompanhado através da sua assessoria. Todos os deputados têm assessores acompanhando diretamente os trabalhos que estão sendo feitos. E em especial o deputado Gerson Domingos. Nós ainda vamos deliberar se nós vamos prorrogar o nosso trabalho ou não. Há uma possibilidade grande, aliás, uma necessidade em função da quantidade de trabalho que nós temos pela frente, mas o apoio irrestrito dessa casa e do deputado Gerson Domingos eu quero ressaltar, e é importante. E o êxito desse trabalho todo que está sendo feito, ele tem, obrigatoriamente, que tem que ser repartido com todos os 24 deputados dessa casa. Pois não, deputado Eduardo Rocha, deputado atuante também na nossa investigação. E deputado, que passa agora a ser suplente, titular da nossa comissão em função do pedido do deputado Maurício Picarelli, né, que alegou uma série de problemas. O deputado Maurício Picarelli, que tem dado uma contribuição importantíssima para nós também, mas solicitou essa inversão. Então, o deputado Eduardo Rocha agora é titular da nossa comissão também. Já era quase um titular, agora... Pois não, deputado. Deputado Amarildo, quero parabenizá-lo pelo discurso. Eu estive em Aquidauana e estive em Três Lagoas. Nós fizemos uma oitiva muito arrumada. É claro que lá tinham indícios de algumas denúncias, fomos verificar, não tinha nada de errado, mas precisa melhorar a saúde pública, precisa melhorar em alguns aspectos. Nós ouvimos presidente dos conselhos de saúde, nós ouvimos médicos, nós ouvimos os gestores. Então isso é importante para a gente formatar um grande relatório. A importância do relatório desta comissão parlamentar de inquérito não é caçar bruxa. É claro, se houver irregularidades, vai direto para o Ministério Público, porque não existe um crime maior do que roubar a saúde pública. Mas, dentro do relatório, nós conseguimos elencar coisas para a gente poder dizer aonde que tem que ser investido aquele recurso. O que com esse recurso da saúde nós podemos melhorar a saúde para o sul mato-grossense. Então, deputado Amarildo, eu acredito, nós temos ainda, salvo engano, até 17 de setembro para a gente... 23 de setembro, eu acho que dá tempo da gente finalizá-la. Nós temos mais 2 ou 3 cidades ainda para visitar. Quero que Vossa Excelência comece a marcar essas cidades e pode contar com o meu apoio. Quero estar junto e acredito que a Assembleia Legislativa vai fazer um grande trabalho e propor isso ao governo do estado, principalmente às prefeituras. A gente tem ouvido, por exemplo, como em Três Lagoas, no funcionamento do UPA, por que não funcionou, por que vai funcionar, igual Três Lagoas. Dourados também está na mesma situação, Aquidauana está terminando o UPA. Então tem medidas que esta casa pode, conversando com os gestores, pode melhorar e muito a saúde pública. Quero que Vossa Excelência conte comigo e nós, desse trabalho, vamos ver se a gente consegue ajudar ainda mais o Mato Grosso do Sul. Obrigado, deputado Eduardo Rocha. Com certeza nós conseguimos, nós já temos conseguido ajudar o Estado com essa investigação, ajudar a gestão da saúde com essa investigação, com certeza absoluta, deputado. E a questão da prorrogação, nós vamos com certeza estar deliberando a respeito disso. Se houver possibilidade, nós terminamos. Se não houver, nós vamos pedir a prorrogação para fazermos o relatório melhor que nós possamos fazer. Né? O tempo necessário para se produzir o que há de melhor em termos de uma radiografia correta, concreta, sobre o que aconteceu nos últimos 5 anos na gestão da saúde do nosso Estado. Eu quero agradecer, deputado Eduardo, e sei do compromisso de Vossa Excelência, que tem acompanhado os nossos trabalhos, tem também prestado um grande serviço dentro da nossa comissão. E eu quero, senhora presidente, já ir encaminhando para o final do meu pronunciamento, eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte: nós temos dificuldades para fazer esse levantamento. Não tenham dúvidas que nós temos dificuldades, né? Nós temos dificuldades de todos os tipos, mas a comissão tem sido implacável nesse sentido. Implacável. Implacável. Ninguém vai colocar qualquer tipo de descrédito da investigação que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente detecta
alguns movimentos em função, inclusive, da investigação que nós estamos fazendo. A gente, com certeza, nós não estamos agradando algumas pessoas do nosso Estado. Ou alguém acha que nós íamos fazer uma investigação sobre a saúde do nosso Estado, que tem problemas homéricos desde que o Estado foi criado, e nós íamos passar incólumes por isso. Que ninguém ia tentar colocar uma pedrinha no nosso caminho. Mas a gente já sabia disso desde o início. Não é por conta disso, sabedores disso desde o início, que nós iríamos estar desmotivados de fazer essa investigação. O que eu quero reafirmar aqui é que, independente de qualquer coisa, a nossa investigação vai até o fim e vai efetivamente terminar com um grande relatório para nós mudarmos e melhorarmos a gestão da saúde no nosso Estado. Segundo lugar, o que tem cada vez mais sustentado o nosso trabalho é a participação popular. Os olhos do Estado no que se refere à saúde estão voltados para o relatório dessa CPI. E nós sabemos disso. Nós, todos os deputados, principalmente os membros da comissão, temos a dimensão da responsabilidade que cai sobre as nossas costas. Nós sabemos disso. Por isso desse empenho, por isso dessa dedicação, por isso que todos os dias nós temos fatos novos a respeito da investigação que está em andamento. O que eu quero reafirmar aqui, de público para a população do meu Estado, assegurar isso aos meus colegas deputados que confiaram essa missão a nós, membros da comissão, é que, com certeza absoluta, a CPI da Assembleia Legislativa não vai terminar em pizza. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque pelo tamanho e pela abrangência do trabalho que nós estamos fazendo. Por aquilo tudo que nós já detectamos. Nenhum de nós tem a disposição de colocar a sua história como homem público em risco por conta de apresentar um trabalho final, um relatório que não corresponda às expectativas e que não corresponda à realidade da saúde do nosso Estado, que muita gente conhece. E que nós estamos aprofundando esse conhecimento nessa investigação. Deputado, pois não. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para concluir. Já estou encaminhando para o final, senhora presidente, serão suficientes. Quero assegurar isso. E mais uma vez, dizer à sociedade como que funciona a CPI. A CPI é instaurada, na Casa Legislativa foi o que nós fizemos. Qual que é o nosso poder? Nosso poder é de investigação, estamos fazendo esse trabalho e vamos produzir o relatório final. Esse é o marco, o relatório, o grande documento, o divisor de águas, o que vai passar a limpo a história da gestão da saúde no nosso Estado e vai servir como um instrumento basilar para decisões daqui para frente, na mudança do sistema de gestão da saúde do nosso Estado, e um documento importante também para a Justiça poder, a partir desse documento, coibir as irregularidades que possam vir a acontecer daqui para frente, punindo exemplarmente aqueles que cometeram as irregularidades. Nós temos que ter a coragem de fazer isso, senão não vale para nada o nosso trabalho. Exaltar aquilo que está sendo bem feito na gestão da saúde no nosso Estado, e ser propositiva essa CPI, no sentido de apontar novos rumos para que o gestor, tanto municipal quanto estadual, possa corrigir erros, alterar rotas, para fazer com que o usuário tenha uma saúde de melhor qualidade oferecida em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, senhora presidente, essa é a minha manifestação, essa é uma prestação de contas da nossa comissão. Eu quero e faço questão de estar sempre prestando esses esclarecimentos, principalmente aos deputados e à sociedade, principalmente de uma maneira geral, para que todos saibam qual que é o espírito que nos move, qual que é o grau de seriedade, de determinação do qual nós estamos imbuídos para alcançar o nosso objetivo. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo quase que um apelo à sociedade cada vez mais. Nos deem respaldo, acreditem, confiem. Eu sei que tem uma cultura nesse país de que CPI dá em pizza, mas a nossa não vai dar. Tenham certeza absoluta disso. Tenham certeza absoluta disso. Eu me lembro que quando nós aprovamos aqui em plenário
o requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito, existia essa dúvida entre os próprios deputados, nós todos, sobre os limites, o que nós poderíamos fazer. E eu defendi desde o início a criação dessa comissão, porque sempre achei que é melhor a gente pecar por ação do que por omissão. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós estamos dando respostas à sociedade, porque não era possível que tudo que veio à tona a respeito da gestão da saúde no nosso Estado, a Assembleia agisse como se nada tivesse acontecido. Não é essa a tradição dessa casa. Não é esse o tipo de comportamento dos deputados, dos 24 deputados que compõem essa casa. Por isso que nós estamos fazendo essa investigação e por isso, senhora presidente, que nós, com certeza absoluta, vamos fazer a maior e melhor investigação que está sendo feita nesse Estado no tocante à saúde. Embora a Polícia Federal, o DENASUS, a Força Tarefa do Ministério dos Transportes, da Saúde, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão fazendo também investigações importantes e brilhantes e que contribuem muito no nosso Estado, mas a nossa tem uma abrangência estadual, ela não tem um único foco, a abrangência é estadual. Nós temos feito essa investigação, entrado por caminhos que as outras investigações também não entraram e com certeza absoluta ela será uma das mais completas e esse relatório, um dos documentos mais importantes que já foram produzidos na história, na avaliação, no levantamento, no perfil, no pente fino, na radiografia daquilo que foi feito nos últimos e está sendo feito nos últimos 5 anos na gestão da saúde do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhora presidente.